Bom dia, terça-feira, 28 de novembro de 2023. Vamos começar o dia bem informados no seu canal de notícias do mercado financeiro, Descomplicando o Mercado. Começando aqui pelas ações, nós vemos aqui que a Raizen ela apresentou uma queda de 5,8% e o destaque positivo foi a Edux com 10,16% de alta. Os principais índices hoje, nós vemos que ontem o mercado ele teve uma variação de 0,17%, fechando em 125.771 pontos. Dow Jones teve uma queda de 0,16%, o DAX variou 0,09%, e Xangai 0,23%. Futuros do petróleo caíram durante a sessão asiática. Bom, o petróleo para janeiro foi negociado a $75,04 por barril, uma queda de 0,24%. O petróleo estava propenso a encontrar apoio em 74,06 e resistência em 77,09. O índice de dólar futuro registrou ganho de 0,06%, negociado a $103,04. O petróleo Brent para entrega em fevereiro registrou ganho de 0,24%, negociado a $80,06 por barril, e o spread entre o Brent e o petróleo foi de $5,02. Casa Bahia aprova grupamento de ações. Esse grupamento é na proporção de 25:1. Foi aprovado em assembleia o grupamento das ações. Essa assembleia foi realizada ontem, dia 27, e a proporção será de 25:1. A cotação atual da empresa está em 53 centavos. O PMI do Japão subiu 2,3% em outubro. Na verdade, PPI subiu 2,3% em outubro, informou o Banco do Japão na segunda-feira. O PPI de serviços aumentou 0,5% em outubro em relação a setembro, após o PPI de serviços de setembro ter permanecido inalterado em relação a agosto, de acordo com o Banco Central. Outubro marcou o maior aumento anual do índice mensal de serviços desde 2014. O PPI mede o custo dos serviços que as empresas cobram entre si, como viagens, negócio, alojamento, contabilidade, publicidade, jurídicos ou arrendamento de propriedades comerciais. E esse índice ele prenuncia, em certa medida, movimentos posteriores nos preços do consumidor, à medida que as empresas tentam recuperar os custos. Na verdade, é um medidor de inflação no Japão. Os mercados pelo mundo. O futuro nos Estados Unidos estagna após quinto dia consecutivo de alta do S&P 500. Então temos aqui um giro. Manda só um pouquinho para o computador responder. No ao vivo acontece, eu não tenho como editar isso aqui. Muito bem. Ásia. Os principais mercados da Ásia fecharam mistos na terça-feira. Ações imobiliárias chinesas subiram depois que o Bloomberg informou, citando pessoas familiarizadas com o assunto,
que os reguladores chineses estão elaborando uma lista de 50 incorporadores elegíveis para uma série de financiamento, incluindo a China, Vanke e participações do grupo Long Four. Dessa forma, o índice Hang Seng de Hong Kong fechou em queda de 0,18% a 17.729 pontos, devolvendo seus ganhos do início da sessão, enquanto o Hang Seng Tech apagou seus ganhos, caindo 0,87%. Já o índice Xangai fechou praticamente estável. E o Shenzhen fechou abaixo dos 10.000 pontos, caindo 0,26%. Na Austrália, o SPASX ampliou os ganhos da segunda-feira, subindo 0,28%. O Nikkei fechou em 0,10%, negativo. O minério de ferro subiu para o seu preço intermediário mais alto desde fevereiro, com o otimismo crescendo à medida que mais detalhes surgem sobre a recente campanha de estímulo econômico da China. Europa. O índice Stock 600, que caía 0,9% no final da manhã, após uma sessão fraca na segunda-feira, com o encerramento da temporada de balanço comparativo do terceiro trimestre. O índice alemão sobe 0,2%, enquanto o francês cai 0,2%. Estados Unidos. O futuro dos índices de ações dos Estados Unidos negociam em leve baixa na manhã de terça-feira. O Dow encerrou a sessão de segunda-feira com alta em 0,58%, o S&P 0,74% e o Nasdaq 1,13%, marcando o quinto dia positivo para os dois índices. Os tesouros americanos caíram o rendimento. Rendimento e preço têm uma relação inversa. O rendimento cai, o preço sobe. Os rendimentos caíram após o leilão de notas do Tesouro de 20 anos, num volume de 16 bilhões. Esses títulos tiveram uma demanda ligeiramente superior à média na segunda-feira. Os investidores estão atentos à ata da reunião política monetária do Fed, que aconteceu dia 31 de outubro, com o Banco Central mantendo as taxas de juros permanecendo inalteradas e o presidente do Fed, Jerome Powell, sugerindo que as taxas poderiam subir mais e que cortes nas taxas não estavam sendo discutidas. Essa ata será divulgada às 4 horas da tarde. Os mercados apostam numa probabilidade de 99% de que as taxas permaneçam inalteradas mais uma vez quando o Fed se reunir em dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. Na agenda econômica da terça-feira serão divulgadas as vendas de casas existentes para outubro às 12 horas. As criptomoedas, o Bitcoin subiu 0,28%, o Ethereum caiu 1%. Nasdaq hoje, o Dow Jones menos 0,7%, o S&P 500 menos 0,1%, o Nasdaq 0,05%. No campo político, temos aqui algumas notícias. Comum indicação de ministro da Justiça para a STF é estratégica, dizem especialistas. O presidente Luiz Inácio da Silva repetiu seus antecessores no cargo e indicou seu ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma coisa bem comum no país e não há muita surpresa nesse campo. Taxa de juros, vamos lá. Eu tinha deixado isso aqui selecionado, mas eu não sei por que razão caiu.
Então vamos selecionar aqui o que eu quero mostrar. Pré e pós. O pré teve uma variação de 0,2% e o pré e pós não, pré e inflação. O pré teve uma valorização de 0,2% e a inflação uma valorização de 0,15%. No ano acumula uma alta de 14,42% e inflação 12,57%. Uma média aí de 2 pontos percentuais para cada um deles. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe aqui seu like e nos vemos numa próxima gravação.